A paz do Senhor, uma boa noite para todos. Nós vamos orar para começarmos esse culto maravilhoso de quarta-feira e Deus vai abençoar. Eu creio que você será abençoado. Já esteja com seu coração trabalhado pelo Espírito Santo com a fé e aí em Cristo Jesus na palavra do Senhor que será transmitida. Oremos. Pai de amor, eterno e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor Deus, pela noite desse dia, pelas horas que vivemos, pela certeza, Senhor, da vinda de Jesus, que tão próximo está, com tantos sinais acontecendo, Pai. Abençoa este culto, que o Teu Espírito Santo esteja a direcionar, ó Pai, e também a trabalhar em nossos corações para recebermos de Ti, Senhor, essa porção maravilhosa da palavra que será ministrada, dos louvores que serão, Senhor Deus, apresentados ao trono da Tua glória em adoração, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. E daqui a pouco estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus com o nosso presbítero Mateus Paulino. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu sempre, amém. Teu reino, teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre, amém. Sempre
sempre amei na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. O coral vai cantar. Deixa o céu descer. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Nós te damos liberdade, Deus. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra clama teu nome, Senhor. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, Senhor, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, oh, oh, oh. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus, porque nós cremos que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Independente de qualquer circunstância, ela é poderosa para avivar, transformar, consolar e falar aos nossos corações através do Espírito Santo. O tempo é curto, por isso não vamos poder ler o texto de Números capítulo 13 e o capítulo 14. Números capítulo 13 e capítulo 14. Se você abrir a sua Bíblia nesses dois capítulos, você vai se deparar com um povo que é vitorioso, com um povo que é vencedor, com um povo que tinha vencido Faraó, que tinha vencido o deserto e agora se encontra frente a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a este povo. Porém, esse povo que era vencedor, porque já tinha vencido o Faraó, já tinha vencido o deserto, agora está diante de povos fortes, povos que eles mesmos vão falar que eram gigantes. Você vai ver isso no versículo 28 e 29 do capítulo 13 de Números, do versículo 31 ao 33, o relato daqueles 10 espias falando que aquele povo era um povo forte. Era uma nação que poderia, até mesmo na mentalidade deles, aniquilá-los, derrotá-los. Ou seja, um povo vencedor, com uma mentalidade de derrotado. Um povo que era vitorioso, mas tinha uma postura de um povo derrotado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A gente se tornar alguém que tem uma postura de vencedor. Tomarmos uma postura de vencedor nas nossas vidas. Porque é preciso entender que há pessoas que são vencedoras, porém têm uma postura de alguém que é derrotado. São pessoas que são mais que vencedoras, mas a postura dela, a mentalidade dela é uma postura, uma mentalidade de alguém que é derrotado. A mesma coisa que aconteceu aqui com o povo de Israel, capítulo 13 e 14 de Números. Um povo vencedor, mas que na sua postura era alguém derrotado. A gente precisa começar a entender isso. O que é que define alguém como um verdadeiro vencedor? O que é que define uma pessoa que é realmente uma vencedora? O que é que define alguém que realmente é vencedor? A gente vai ver isso no capítulo 14, versículo 8, quando Josué e Caleb vão falar:
se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e mola dará, terra que mana leite e mel. Josué e Caleb entendeu o que é realmente ser um vencedor. Josué e Caleb entenderam o que é realmente se tornar um vencedor. É aquele que está agradando a Deus. Por isso que ele vai dizer aqui, se o Senhor se agradar de nós. A certeza da vitória desses homens de Deus estavam em Deus está se agradando deles. O verdadeiro vencedor é aquele que agrada a Deus. O verdadeiro vencedor é aquele que está na vontade de Deus, que está fazendo aquilo que Deus quer, que está sendo alguém que está sendo aprovado por Deus na sua postura, nos seus pensamentos, na sua vida. Por mais que tenha suas falhas, os seus erros, ele vai lá e se quebranta, se arrepende e se coloca na posição de alguém que está realmente agradando a Deus. Um verdadeiro vencedor é aquele que agrada a Deus, ou seja, quem não está agradando a Deus pensa que é vencedor, mas infelizmente é derrotado. Há pessoas que estão de uma forma contrária ao povo de Israel. O povo de Israel era um povo vencedor, porém a postura era de um povo derrotado. Mas existem pessoas que estão na condição de derrotado e estão na postura como se fossem vencedores. E hoje o Espírito Santo quer nos despertar a isso. Quem realmente nós somos e qual tem sido a nossa postura em relação ao que somos. É preciso entender que se somos vencedores, tomemos a postura de alguém que é vencedor. E aquele que é vencedor é aquele que está agradando a Deus, é aquele que está fazendo a vontade de Deus. Como Paulo falou lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele vai dizer que, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E ele estava certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer potestade ou criatura poderia separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aquele que é realmente vencedor está em Cristo, está com Cristo, tem Cristo. É interessante, você pode estar sem saúde, mas se você está em Cristo, se você tem Cristo, você é vencedor. Você pode estar até com uma situação financeira em dificuldade, mas se está em Cristo, é vencedor. O que define um vencedor não é as suas conquistas, o que define vencedor não é nada terreno, é algo inteiramente espiritual, estar agradando a Deus e estar em Cristo. Que nós possamos estar sempre em Cristo, que nós possamos estar sempre na vontade do Senhor, para não sermos como derrotados que pensam ser vencedores. O texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando chega no versículo 18, a Bíblia é enfática em dizer que aquele que crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. O fato de não crer em Cristo já me faz um derrotado. O fato de não crer em Cristo já me faz alguém que está condenado. Por isso, um vencedor é aquele que realmente está em Cristo e na vontade do Deus Todo-Poderoso. Que possamos estar na vontade desse Deus, agradando a esse Deus e sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores, independente da circunstância, independente do estado físico, financeiro, emocional, o espiritual estando em Cristo me faz ser alguém que é verdadeiramente um vencedor. Tomar a postura de vencedor é entender e assumir a responsabilidade individual. É interessante que vão 12 espias. Se você ler o texto que eu citei, Números 13 e 14, vão 12 espias. Todos eles com uma visão de derrotado. Mas Josué e Caleb tomam a postura individual e dizem: não, a gente é vencedor. Não, a vitória já é nossa. A questão é a gente assumir essa postura de vencedor, assumir a nossa responsabilidade individual para com Deus. Você pega o versículo 30, é isso que Caleb faz.
versículo 30 do capítulo 13 de Números. Ele toma a postura, enquanto todos estão puxando para um lado, ele como vencedor puxa para o outro. Enquanto todos estão pensando de uma forma, ele como vencedor e vitorioso pensa de outra forma. É assumir a responsabilidade individual. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, vai falar que cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Observa a expressão cada um. Não tem argumento contra aquilo que a palavra de Deus já fala. Cada um. É uma atitude individual, é uma ação individual, é uma postura individual diante de Deus. E um vencedor, ele sabe da sua individualidade. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com a voz dos 10 espias covardes. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com algumas vozes que vêm falar ao nosso coração, algumas vozes que vêm nos influenciar a tomar uma postura de derrotado. Porque quando esses 10 espias começam a falar, no versículo 27 ao 29 de Números 13, no versículo 31 ao 33 de Número 13, quando esses 10 espias começam a falar com o povo, o coração do povo se derrete. O coração do povo começa, aquele povo que era vencedor, venceu o deserto, venceu o faraó, conquistou as bênçãos de Deus via maná, via água saindo da rocha. Aquele povo agora começa a ouvir as vozes estranhas e começa a tomar uma postura de derrotado. Existem muitas vozes tentando falar ao nosso ouvido, e a gente tem que tomar cuidado com a voz dos 10 espias. Qual foi a ação do povo? Números 14, 1. Começaram a chorar, começaram a perder a fé, começaram a murmurar, começaram a querer voltar para o Egito. Versículo 2 do capítulo 14 de Números. A ação deles foi justamente a postura de um derrotado. É por isso que eu entendo o que vai dizer Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu permito que a palavra de Deus seja a voz que fale mais forte ao meu coração, eu começo a gerar em mim uma fé, eu começo a gerar em mim uma postura de vencedor. Não se esqueça da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é que nós estamos dando ouvido nesses últimos dias? Quais são as vozes que estão falando mais forte ao nosso coração? Cuidado com as vozes dos 10 espias covardes. Cuidado com uma voz que mina a sua fé. É por isso que o escritor dos Hebreus vai falar no capítulo 3, versículos 7 e 8. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel fez na tentação no deserto. Há uma voz que fala conosco dizendo, confia, descansa. Há uma voz que fala conosco dizendo, eu estou no controle. Há uma voz que fala conosco dizendo, eu preciso me consertar, eu preciso me arrepender, eu preciso ampliar a minha visão de fé, a minha visão espiritual. Há uma voz, e essa voz é a voz do Espírito Santo chamando a gente para estar mais perto dele, para estar mais próximo dele. Então cuidado com as vozes que você tem ouvido nesses últimos dias, porque sempre terá uma voz contrária para gerar o medo, sempre terá uma voz contrária para minar a nossa fé, mas damos glórias a Deus que há a voz do Espírito Santo dizendo, conforme a palavra de Deus diz no Salmo de número 46, versículo 9, dizendo que Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo, e a voz que ecoa no coração daquele que tem fé, fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma voz falando no coração dos filhos de Deus, do povo de Deus, daquele que quer se entregar a vida para Jesus, dizendo, aquietai-vos e sabei que eu
sou o Deus Todo-Poderoso. Aquietai-vos, porque tudo isso é para que eu venha a ser exaltado entre as nações. Ouça a voz do Espírito Santo, porque eu creio que Ele é um Deus particular. Ele é um Deus que a gente pode dizer aquilo que o salmista disse no Salmo de número 91, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Para a gente ter um relacionamento particular, um relacionamento íntimo e poder ouvir a voz do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Consolador. Tomar a postura de vencedor é ter segurança na promessa. Segurança na promessa. É isso que Josué e Caleb vão apresentar. Essa certeza, essa segurança da promessa de Deus. No versículo 30 do capítulo 13, Caleb vai dizer: subamos animosamente e possuímos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a certeza de um só que decidiu dizer: olha, eu tenho certeza que a vitória já é minha. Eu posso subir com ânimo, eu posso subir com força, porque eu tenho certeza de que eu vou conquistar a promessa, a terra que Deus prometeu desde Abraão para o povo de Israel, uma terra que mana leite e mel. É preciso termos segurança na promessa de Deus. A segurança de Caleb era tanta que, se a gente ir até Josué, capítulo 14, versículo 45, capítulo 14 de Josué, a gente vai ver que Caleb ficou 45 anos esperando essa promessa. 45 anos, depois de 45 anos ele vai chegar para Josué, já no período da conquista, e vai dizer: lembra da promessa que Moisés fez, que eu teria parte no determinada terra de Canaã? Já se passaram 45 anos, agora é a hora da promessa se cumprir. Que segurança é essa? 45 anos. É por isso que a igreja tem uma segurança. Pode passar 45 anos, pode passar 100 anos, mas eu tenho a segurança da promessa que Jesus Cristo vai voltar. Eu tenho a segurança da promessa de que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Há uma promessa, e quem é vencedor precisa ter segurança na promessa. Não precisa ver para crer, só precisa ouvir a promessa e ter a segurança dela. E eu encerro a palavra com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Promessa de que nós seremos transformados, de que um dia essa trombeta vai soar. Promessa de que ele vai falar aqui no versículo 54, e quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E o povo vencedor vai falar: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 57, mas dou graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está em Cristo, a vitória vem de Cristo, e a gente precisa ter segurança nessa promessa. Que Deus abençoe, e tomamos posse da palavra que diz: não temas. 2 vezes essa palavra aparece no capítulo 14, versículo 9 de Números. Não temas, a promessa ainda fica de pé. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa recebemos do Senhor nesta noite. Deus é fiel,
Eu creio que o Senhor falou poderosamente ao seu coração na instrumentalidade do servo do Senhor, do seu atalaia, o nosso presbítero Mateus. E agora nós já estaremos encerrando, porém precisamos falar com você que a necessidade da oferta, a necessidade do dízimo para a obra do Senhor. Por quê? Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele precisa. E a Bíblia diz que Deus fica feliz quando nós ofertamos com alegria, contribuímos na medida das nossas possibilidades, porque Deus, ele conhece a necessidade de cada um de nós. E nós entendemos que é dando que se recebe, e que mais bem-aventurada é coisa ter para dar do que para receber. Portanto, seja contribuinte da obra do Senhor. E aí estamos passando o número da conta bancária da igreja, e o que você puder fazer, faça com alegria. Ou você também pode consultar a questão da maquininha, necessitando, nós temos como enviar a sua casa para fazer todo esse procedimento, tá bom? Que Deus esteja te abençoando, e vamos estar então encerrando este culto com oração, mas orando também pelos nossos aniversariantes, orando por aqueles irmãos que têm perdido seus entes queridos, que já temos notícias disso com o Covid-19, outros que também estão perdendo seus entes queridos, não por esta doença, mas por outras situações, como esta semana o pastor já perdeu sua última tia, aos 87 anos, nossa tia Neuza foi embora, e outros irmãos estão também na mesma situação. Oremos pela consolação do Espírito Santo aos corações enlutados, também pelos desempregados. Oremos pelos nossos profissionais da saúde que estão ali trabalhando, médicos, enfermeiros, cientistas, pesquisando diuturnamente. Oremos porque já se sabe que Israel já tem uma vacina, para que o Senhor esteja abençoando e todos os continentes recebam o mais rápido possível a quantidade de vacinas que eles vão liberar para tantos outros lugares. Oremos pelos nossos profissionais da Fiocruz, dos outros laboratórios, institutos de pesquisa que estão trabalhando incansavelmente para ajudar, pelos policiais que estão nas ruas, por todas as pessoas que estão trabalhando no comércio, né, para que possamos ter tudo aquilo que precisamos em nossas casas. Essas pessoas estão se expondo porque precisam trabalhar e assim também atender às necessidades da população. Intercedamos por eles. E você fica em casa, se você não tem assim nada para fazer do lado de fora, que você fique em casa, ou se tem alguma necessidade, tenha cuidado, use a máscara, lave as mãos, vamos estar vigiando. Sabemos que Portugal é um país que também foi acometido do Covid-19, porém eles estão num controle muito bom. Por quê? Porque estão fazendo conforme deve ser feito, tanto o governo quanto também a população, os portugueses. Parabéns aos portugueses. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, por este culto, pela noite que, Senhor Deus, vamos agora descansar. Obrigado, ó Deus amado, por todos os profissionais, das pessoas que estão incansavelmente trabalhando para ajudar, Senhor, a todos que precisam. Obrigado, ó Deus amado, pela tua igreja que está intercedendo, pelo teu povo que está jejuando, Senhor, pelo clamor que tem sido levantado a Ti, ó Pai, para repreender, Senhor, para retroceder este mal, Senhor, neutralizar toda a força do mal, Senhor. Ó Deus, assiste aqueles que estão doentes, assiste aqueles que estão, Senhor Deus, precisando, como nossa pastora Antonieta Rosa, Senhor, que ainda está ali, Senhor, precisando. Consola os corações das famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, continue conosco, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Nos guarda de todo mal, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, que tão breve está para vir nos buscar. E todos digam amém. Deus abençoe. Até domingo.